Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Deus possa estar te guiando neste dia abençoado, possa estar te dando proteção e abençoando a sua vida. Bom, estaremos hoje lendo aqui em Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou ler aqui alguns versículos somente, a partir do versículo 29. Nos diz assim: De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Lemos aqui até o versículo 31, do 29 ao 31. Aqui a palavra do Senhor nos diz, o que quer dizer? Que o versículo aqui já começa: de lá, buscarás ao Senhor e de todo o coração, né? E você acharás a Deus. Aqui de lá quer dizer de onde você está vivendo neste momento, no pecado, na perturbação, né? Na opressão, na depressão, né? Na dificuldade da vida, né? Afastado do caminho do Senhor. Ou até mesmo muitas vezes a gente que está servindo a Deus, nos encontramos na angústia, né? Indecisos, sem saber o que fazer para prosseguir. Às vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos distante de Deus, não estamos buscando como deveria, não estamos orando, não estamos fazendo as obras, né? E buscar a Deus é também servi-lo, pois além de filhos, nós somos servos, né? Então, é isso que quer dizer, de lá, onde estiveres. Não importa como, né? Não importa como você esteja, Deus te vê, Deus te ouve. A gente precisa se atentar a isso. Muitas vezes a gente está tanto no pecado que a gente fala assim: eu não vou orar não, porque Deus não vai me ouvir. Eu estou em pecado. A gente mesmo se sente podre, se sente sujo, ao ponto de não querer buscar a presença do Senhor, porque Deus é tão santo que a gente se sente nojento de estar na presença do Senhor. Muitas das vezes, quando a gente se afasta da igreja, principalmente, e a gente volta para o mundo, volta para o pecado, e ainda sabendo que ali não é nosso lugar, quando a gente volta destruído, a gente volta amassado, né, esmagado, com vergonha, né, das coisas que fazemos, porque a gente sabe da santidade do Senhor. Não existe nem anjo, nem nada mais santo do que o nosso Deus. Então é normal a gente se sentir assim. Mas o que acontece? A gente, quando volta para Jesus, Jesus nos renova, nos lava, nos reme novamente, né? Nos santifica. A santidade também, além de Deus te santificar neste momento, a gente tem que buscar, a gente tem que ter essa santidade todos os dias, né? Para estar diante do Senhor, fugir do pecado, né? A própria palavra dele nos diz isso. Fuja da aparência do mal. Então, para a gente estar sempre com esse sentimento de estar bem na presença do Senhor, de estar limpo na presença do Senhor e buscando a palavra dele, buscando aprender a direção do Pai, né? E separei aqui também a partir do versículo 39, que nos diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Aqui ele nos diz para a gente estar sempre atento à palavra do Senhor, né? A Bíblia, para quem não entende, para quem não tem costume de ler, a Bíblia não é somente a palavra, a Bíblia é Deus, né?
É o Verbo se fez carne, né? Para nos conduzir, para que um dia a gente esteja com Deus. Isso aqui é uma preparação. Deus nos ensina tudo o que não pode fazer, tudo o que é preciso você fazer para estar em santidade, obediente a Deus, temente a Deus, né? O que é ser temente? É obedecer, né? Sabendo que você não vai fazer para não desagradar a Deus, sabendo que você não vai fazer para não irar, para não angustiar o Espírito Santo, né? Porque Deus nos exorta. Muita gente tem medo de ler a Bíblia, justamente por isso, porque não quer largar o pecado. Justamente tem gente que tem medo de ler a Bíblia porque não quer ser mudado, quer as bênçãos de Deus, mas não quer ser mudado, entende? Quando Deus fala, não adulterarás, né? Não cobiçarás as coisas do teu próximo, né? Pra gente não ter inveja, pra gente não ter ódio, pra gente orar pelos nossos inimigos, orar até mesmo pelas pessoas que nos maldizem, né? Que são aquelas pessoas muitas vezes moram, né, do lado da gente ali, que tem mais tempo para ver a vida da gente, falar mal da gente, sem mesmo nos conhecer, sem mesmo saber o que a gente faz, né? E a gente tem dado importância a essas coisas, mas não tem dado devida importância à palavra de Deus. A gente dá mais importância à falácia da pessoa que nem conhece a tua vida do que a palavra do Senhor, né? Deus diz, buscar-me-eis e me encontrareis, me encontrarás, né? E a pessoa dá mais alento às coisas, né, que os outros dizem, se importam mais, se desviam pelas coisas que os outros falam, né, sobre ela, e se desviam da igreja por tão pouco. Tanta gente fora daqui do nosso país perdem as suas vidas a todo tempo por estarem buscando, adorando, louvando verdadeiramente o nome do Senhor. Aproveitando cada instante, fazendo isso às escondidas para não terem as suas vidas ceifadas. Nós temos esse tempo e não somos perseguidos, né? Temos esse tempo para louvar, para adorar o nome do Senhor, para buscar Ele verdadeiramente, e não fazemos, né? Mas vai chegar um dia que às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, podemos estar numa cama de hospital, né? Podemos estar aí num trânsito corrido da vida, que como a gente vive, né? Para a luta, para buscar o nosso pão de cada dia, para buscar pagar nossas dívidas que nós próprios fazemos, né? E a palavra do Senhor é bem clara, nada deveis, né, ao homem a não ser o amor, mas nós insiste, às vezes desempregado, às vezes, né, com a rédea curta dentro de casa, né, minimizando o nosso alimento, comprando pouco para comer, para ter que pagar dívidas, né? Deus não quer isso para nós, né? Deus nos disse, né, que queremos comer do melhor dessa terra, né? A gente tem que ser atento à palavra do Senhor. Quando a gente vive a palavra do Senhor, tudo anda certo, tudo anda no caminho correto, né? Mas quando a gente se atenta mais às coisas do mundo, mais às coisas que os outros falam, a gente só desanda, né? O angu, como diz assim, acaba dando caroço. Mas a gente tem que saber caminhar no caminho, né? Deus nos ensina tudo, tudo está na Bíblia, tudo que precisamos está na Bíblia. Seja lado financeiro, seja lado conjugal, seja lado espiritual, tudo. Se você quiser ser próspero na tua vida e ser abençoado, você tem que ler a Bíblia, estar atento à palavra do Senhor. Olha o que nos diz em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Muita gente quer ir para o céu, mas está idolatrando imagens. Muita gente quer ir para o céu, mas o que mais deseja é bem material, é carro, é mansão, é viver bem aqui nessa terra. Como quer estar no céu, louvar e adorar o nosso Senhor, viver eternamente no céu, se aqui na terra não ora, não jejua, não lê a palavra do Senhor, né? Não busca Ele? Como você quer estar no céu eternamente adorando? Lá no céu, a adoração não para, é 24 horas. Os anjos clamam, santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos.
Aqui a gente não tira 10 minutos do nosso tempo para estar adorando, para estar louvando o nome do Senhor, né? Como que queremos estar no céu se aqui a gente tem mais tempo para trabalhar? Às vezes trabalhamos mais de 12 horas, chegamos em casa, trabalhamos mais ainda. Quando temos mínima 1 hora para estar na casa do Senhor, a gente pega e diz: hoje eu não vou não, estou muito cansado. Eu vou deitar e vou dormir, vou descansar que amanhã é cedo. Mas quando você deita, você passa, sabe, se lá 2 horas ou 3 ou mais até você dormir, mexendo no celular, vendo coisas fúteis, vendo coisas que não vai edificar a sua vida. E essa hora que você poderia ter ido à casa do Senhor adorá-lo e receber a tua bênção, você não foi, né? A gente, se Jesus é o caminho, a gente tem que caminhar, a gente tem que aproveitar essa vista, né? Qual seria essa vista? As coisas boas que o Senhor nos dá ao decorrer dela, sem mesmo que pedimos. Deus é tão bom que Ele nos dá até o que a gente não merece, até o que a gente não pede a Ele, por amor Ele nos dá, né? Que pai faz isso pro filho? Você dá alguma coisa pro seu filho sem ele merecer? Quando o teu filho não te obedece, quando o teu filho tá de birra contigo, quando o teu filho, a maioria dos dias, né, tá contradizendo a tua ordem, que é o que a gente faz com Deus, a gente não obedece, então a gente contradiz a ordem do Senhor. Você dá algum presente pro teu filho sem ele merecer? Se ele te xinga, se ele te vira as costas quando você chama, não faz aquilo que você pede, né? Ele murmura, ele fala: eu quero isso, eu quero aquilo, você não vai me dar, eu vou fazer birra. Você agrada o seu filho? Não, né? Deus te agrada. Deus te dá oportunidades, te dá saúde, te dá vida, né? Te dá vigor. E muitas das vezes te presenteia com aquilo que você não merece. E nós fazemos o que para Deus? Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu caminho, Deus conhece a tua vida, porque Ele te criou e Ele criou a tua história. Todos os nossos dias, lá em Salmos 139 diz isso, não me lembro o versículo, mas diz que todos os nossos dias foram escritos. Ou seja, já está determinado por Deus. Então Ele te conhece. Mas somos nós que precisamos conhecer a Deus. Somos nós que precisamos deixar Deus agir na nossa vida, buscando Ele, dando Ele a liberdade para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer morada no nosso coração, pois o nosso corpo é templo de Deus, né? Deus te chama pelo teu nome, né? Vejamos aqui a passagem lá de Paulo, né? Saulo de Tarso. O Saulo era um homem incrédulo, né? Um homem que fez muita maldade, perseguia e matava os cristãos, né, na época. E quando ele estava indo para uma devida cidade, perseguindo os cristãos, né, o anjo do Senhor apareceu a ele, né, ali no caminho, na estrada, e o chamou pelo nome. Paulo, Paulo, e apareceu diante dele e o cegou, né, com tamanho brilho do Senhor, que Deus é luz, né? Deus é luz. E ali foi o anjo do Senhor. Quando a palavra do Senhor na Bíblia diz o anjo do Senhor, significa que é Deus, né? Quando diz um anjo, significa que é um anjo, né? Não o anjo do Senhor. Então ali, Deus o chamou pelo nome, né? E Paulo respondeu: Senhor, quem tu és? Né? Ou seja, Deus o conhecia, mas ele não conhecia Deus. E Deus o respondeu: eu sou aquele quem você persegue. Né? A resposta Deus já deu para ele, né? Já estava na pergunta dele: eu sou a quem tu persegue. Então ele, né, ali prostrado diante de Deus, aceitou, né? Deus indicou ele a estar indo lá àquela cidade e tudo mais. É uma história magnífica, poderosa, como foi o chamado de Paulo.
Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte, como foi o chamado dele, como Deus o conhecia e como ele desconhecia a Deus, mesmo seguindo os cristãos, mesmo os matando por serem cristãos. Nós às vezes matamos a fé de tanta gente pelo que falamos, pelo que acusamos. Perseguir um cristão é perseguir Deus. Se atente a esta palavra que Deus colocou no meu coração. Às vezes você acusa a pessoa que está lá na igreja, está perseverando, está buscando. Né? Às vezes você vai também, mas vai para olhar quem está ali, vai para poder ver como estão vestidos, né? Vai para saber das coisas que acontecem ali, para poder estar saindo falando asneiras para fora. Né? Para saber se fulano foi, se fulano não foi. Ah, tá, fulano hoje não foi na igreja. Né? Deus vê. Deus te conhece, Deus sabe a tua intenção, né? Te atenta a isso. Jeremias 33, versos 3 nos diz: clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Eu li esse versículo esses dias e guardei aqui porque eu tenho meditado bastante na palavra do Senhor. E esta é uma palavra muito forte. Pois quando não temos direção, não é ao homem que a gente tem que buscar direção, é a Deus. Deus te diz, clama a mim, que eu te responder-te-ei. Muitas vezes não sabemos esperar o tempo de Deus. Somos ansiosos, mas porque buscamos somente o que Deus pode nos dar. Não buscamos a face dele por quem ele é. Né? Pedimos, pedimos, pedimos. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu preciso, eu quero. Deus pode te dar como pai, como ele te ama, como eu tenho dito há pouco, mas você não espera. Então você se aborrece, você murmura por não esperar o tempo de Deus. Por isso a Bíblia nos ensina tanto. Né? Por isso ela fala verdadeiramente, não somente com o nosso coração, mas com o nosso espírito. Às vezes a nossa alma está tão atribulada, a gente fala com Deus, a gente lê a palavra do Senhor, num instante a gente se sente bem. Se você está com raiva, se você está angustiado, se você está sem decisão, ora, clama, pede, pois é só Deus que pode resolver os teus problemas, resolver a tua vida e mudar aquilo que está te atormentando, tirar dos teus ombros o peso que você carrega. Né? Deus, a palavra do Senhor nos diz isso, tem versículo que fala isso, lança sobre mim o teu fardo, que é pesado, né? E Deus vai te ajudar a carregar, Deus vai te dar um fardo leve. Mas é mais fácil a gente murmurar do que se atentar à palavra. É mais fácil a gente olhar e falar que Deus não está ouvindo a nossa oração do que esperar o tempo dele. Né? Então que Deus venha falar no teu coração, abençoe a sua vida grandiosamente, né? Eu encerro por aqui, porque o vídeo já está longo, já está quase 20 minutos aí. Estamos a 18 minutos e meio. Mas entenda uma coisa. Deus é soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Né? Tudo Ele pode fazer, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. A tua palavra vai se cumprir. E não há nada que possamos fazer. Então é melhor se atentar às palavras de Deus e ser obediente a Ele do que ouvir um apartai-vos de mim, pois não te conheço. No fim, no juízo. No fim, digamos que dá início a uma nova vida, né? Seja ela abençoada nos céus ou seja ela condenada no inferno. Porque a alma nossa é eterna. Deus nos criou para a eternidade. Isso aqui, ó, é só capa. Isso aqui é só carne. Isso aqui perece, mas a alma não. Né? A nossa alma, ou ela vai viver na glória, ou ela vai viver na condenação. Amém? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Em nome de Jesus.